Olá, meus queridos ouvintes. Bem-vindo de volta para mais um episódio do Contos da Rede. Hoje nós vamos continuar essa história de uma narrativa única, cheia de surpresas, com muitas atualizações e várias reviravoltas, onde o irmão do protagonista pediu a sua noiva em casamento. Bizarro, não é? Mas para o nosso protagonista, isso se tornou uma realidade desconcertante e desencadeou uma série de eventos. Vamos continuar com os detalhes dessa história intrigante, cheia de emoções e escolhas surpreendentes. Antes de voltarmos à história, não se esqueça de se inscrever no podcast para não perder nenhum dos nossos contos. Agora, vamos continuar com essa história inusitada. Segunda atualização. Tenho tido pouco contato com Marcos desde a nossa última conversa. Eu não liguei para ele e ele não me ligou, e nossas únicas interações foram em ambientes familiares. Do jeito que está, minha mãe agora está chateada porque Marcos ainda não foi convidado para o meu casamento. Tudo começou com um comentário feito durante o aniversário da minha irmã mais nova. O namorado dela, há, eu acho, 4 anos, a pediu em casamento no final da noite, e ficamos conversando sobre o que ela imaginava para o casamento dos seus sonhos. Ela falou um pouco sobre querer ter um casamento em um destino de férias, e suas ideias para o bolo e o vestido. Então disse algo como: eu sei que Marcos foi banido do seu casamento, mas você não vai se importar se ele vier ao meu, certo? Eu ri e disse a ela que não poderia ficar bravo com a lista de convidados dela, mesmo que quisesse. Minha mãe me lançou um olhar estranho e perguntou se Marcos ainda não havia sido convidado para o meu casamento. Eu disse que sim e ela ficou irritada. Ela me disse que achava que eu estava brincando e disse que eu não estava sendo razoável ao bani-lo do meu casamento, já que ele é família. Ela me acusou de guardar rancor só para ser mesquinho. Lembrei a ela que eu e ele concordamos que ele não viria. Então eu disse a ela que não era hora de falar sobre o meu casamento, já que o dia era para ser sobre a minha irmã. E se Marcos ou ela quiserem falar sobre o meu casamento, eles podem me ligar em um outro momento. Minha irmã falou um pouco com minha mãe sobre tentar tornar o seu dia especial sobre o Marcos, e minha mãe logo desistiu do assunto. Para aqueles que devem estar se perguntando, Marcos não estava na festa porque aparentemente teve que trabalhar e não pôde comparecer. Alguns dias depois, minha mãe passou na minha casa e disse que queria conversar sobre o meu casamento. Ela me perguntou por que eu estava tão inflexível sobre Marcos não ir à minha festa. Ela disse que eu não deveria ficar tão inseguro sobre o relacionamento anterior de Marcos e Jennifer, e que não convidá-lo era ir longe demais. Eu disse a ela que Marcos e eu concordamos mutuamente que ele não iria ao casamento e que ele mesmo poderia me procurar sobre isso se tivesse algum problema com isso. Nós discutimos e ela disse que se eu não fosse convidar Marcos novamente, ela também não iria porque estou condenando o filho dela ao ostracismo. Dei de ombros e disse a ela que se é isso que ela quer, então ela pode jogar o convite no lixo, porque não vou implorar para que ela venha. Ela me perguntou se eu realmente ficaria bem se ela não comparecesse, e eu disse que não seria a primeira vez que ela faltaria um evento meu por conta do Marcos. Nossa, pesado. Ela disse que eu estava sendo um idiota por jogar seus erros do passado na cara dela, e saiu furiosa. Comecei então a receber mensagens e telefonemas dela e de alguns membros da família sobre toda a situação, dizendo que eu estava errado e me pedindo para convidar Marcos apenas para manter a paz. Jennifer também tem recebido mensagens da minha mãe pedindo para ela falar comigo e me fazer mudar de ideia, mas, que eu saiba, ela não tem respondido. Até agora, a maior parte do lado da família da minha mãe está do lado dela e não comparecerão à festa, enquanto o meu pai e o seu lado da família, que é apenas a minha tia, meu tio e seus filhos, concordam comigo e ainda vão. Minhas irmãs também virão ao casamento e, claro, a família de Jennifer também. Além disso, conversei com Marcos sobre isso e perguntei se ele tinha problemas por não receber um convite. Ele disse que, em primeiro lugar, ele se autodesconvidou e não entende por que eles estão fazendo tanto alarde sobre o assunto, porque ele ainda não quer ir. Ele me disse para deixá-lo fora da briga porque ele não quer se envolver, e disse que diria o mesmo para nossa mãe. A partir de então, voltei a ter pouco contato com minha mãe, mas meu pai e eu ainda temos uma boa relação. Ainda estou decidindo se vou convidar novamente a minha mãe e a família dela, caso eles mudem de ideia sobre o boicote, mas as chances são baixas, e eu disse isso ao meu pai também, e ele entende. Por enquanto, Jennifer e eu começamos a pensar em reduzir o tamanho do local, já que a lista de convidados é significativamente menor. Terceira atualização. Minha mãe não foi convidada para o casamento por tempo indeterminado. Cerca de 2 semanas depois de decidir não ir ao casamento, ela apareceu e disse que queria esclarecer tudo e conversar sobre o que aconteceu. Concordamos e a convidamos para jantar conosco. Jennifer preparou um prato de comida para ela e eu a perguntei se ela ainda estava planejando não vir ao casamento. Ela disse que, embora queira, não consegue esquecer que eu não convidei Marcos
por causa de um simples erro. Lembrei a ela que seu simples erro foi pedir a minha noiva em casamento comigo sentado a menos de 1 metro de distância dela. E ela disse que era só uma piada. Jennifer perguntou por que ela queria conversar se estava mantendo a mesma postura em relação à vinda de Marcos ao casamento. Ela disse que queria falar com Jennifer e que esperava que Jennifer a ouvisse e me convencesse a convidar Marcos novamente. Ela aparentemente presumiu que eu estava no trabalho e que ela conseguiria encontrar com Jennifer sozinha. Jennifer educadamente disse a ela que ela entendia o seu modo de pensar, mas que ela não teria tido essa conversa de qualquer maneira sem a minha presença, já que se tratava do meu irmão. Minha mãe fez um comentário em algum lugar sobre Jennifer sendo covarde e incapaz de ter uma conversa sem que eu pensasse por ela, o que iniciou uma discussão bastante acalorada entre nós três antes de Jennifer dizer para ela sair. Ela se levantou e começou a caminhar em direção à porta, e minha mãe a seguiu, ainda gritando com ela. A essa altura, ela estava gritando sobre Jennifer ter destruído a nossa família. Enquanto Jennifer destrancava a porta da frente, minha mãe agarrou seus cabelos e a puxou para o chão, ainda gritando. Ela bateu na Jennifer e tentou arranhar o seu rosto, e eu atirei de cima dela e a joguei para fora da minha casa. Ela ficou batendo na porta por alguns minutos enquanto eu me certificava de que Jennifer estava bem. Ela demorou para ir embora e ficava ligando para nós repetidamente. Quando tive certeza de que Jennifer estava bem, mandei uma mensagem para minha mãe e disse a ela para não se preocupar em entrar em contato novamente, porque nunca mais falaríamos com ela. Liguei para meu pai e minhas irmãs e contei tudo o que aconteceu. Meu pai ficou surpreso e tentou pedir desculpas, dizendo que ela já estava estressada com toda a situação há algum tempo. Minhas irmãs disseram que elas sabiam que minha mãe iria eventualmente explodir, já que ela sempre foi uma bipolar louca. Perguntei a Jennifer se ela queria prestar queixa, mas ela se recusou e disse que só queria cortar o contato com ela para sempre. Eu disse que essa parte era óbvia, mas que ela ainda deveria falar com a polícia, já que ela foi agredida fisicamente, mas ela não quer que minha mãe seja presa. Minhas irmãs e a mãe de Jennifer vieram para confortá-la. Felizmente, ela está bem. Minha mãe está bloqueada em tudo até que Jennifer diga o contrário. Eu realmente não sei o que fazer agora. Jennifer não quer ir à polícia porque ela se sentiria culpada por ter minha mãe presa por causa disso, mas minhas irmãs e eu queremos convencê-la a ir. E eu, pelo menos, quero documentação caso algo aconteça no futuro. Terceira atualização. Algumas pessoas estavam fazendo perguntas sobre minha mãe e a minha decisão de não ser aberto com Jennifer sobre o meu relacionamento com os meus pais. Acho que poderia explicar por que estamos tão tensos. Como alguns de vocês disseram, Marcos era o menino de ouro da minha mãe. Marcos era o favorito dela e ela nem sequer tentou esconder isso de nós. Meus pais não passavam muito tempo com minhas irmãs e eu, como os pais normais fazem com seus filhos, a menos que fosse extremamente necessário. Mas eles passavam tempo com Marcos sempre que possível, como levá-lo para fazer compras enquanto ficávamos de babá, ou compravam sua comida favorita e brinquedos enquanto ele faziam as compras sozinhos. Ele geralmente conseguia as melhores coisas em comparação ao resto de nós, como roupas novas e caras, enquanto as nossas eram baratas e os brinquedos novos eram só para ele. Em comparação com brinquedos antigos que tínhamos que compartilhar uns com os outros. Se minhas irmãs e eu recebíamos presentes, eles eram compartilhados, mas minha mãe deixou bem claro que as coisas de Marcos eram apenas para ele e não deveríamos tocá-las. Quando Marcos errava, eu era punido por não ter sido um bom modelo e mostrar para ele a maneira correta de se comportar. Por exemplo, Marcos passou por uma fase de quebrar seus brinquedos, e eu levei uma surra porque, obviamente, ele aprendeu esse comportamento comigo. Quando tínhamos 8 anos, Marcos teve problemas na escola por tentar empurrar uma criança escada abaixo, e eu fiquei de castigo por 2 semanas e pedi desculpas ao garoto por não ter ensinado direito ao meu irmão. Quando completei 13 anos, pressionei meus pais para que começassem a me dar uma mesada. Eles concordaram, desde que eu fizesse tarefas domésticas, como cortar a grama, levar o lixo para fora, varrer as folhas, etc. Geralmente eles me davam algo em torno de $25 por semana, para me ajudar e começar a economizar. Marcos viu que eu estava ganhando dinheiro e implorou para ter uma mesada também. Em vez de fazê-lo trabalhar, eles tiraram $10 da minha mesada para dar para ele todas as semanas, porque nós estávamos fazendo um bom trabalho com as tarefas, o que ele nunca fazia. Foi nessa época que comecei realmente a me distanciar do meu irmão. Quando eu entrei no ensino médio, só conversávamos quando precisávamos de pequenos favores, ou quando era absolutamente necessário. Consegui o meu primeiro emprego quando fiz 17 anos, porque queria finalmente conseguir comprar meu próprio carro e ganhar um dinheiro que eles não poderiam me forçar a dar ao Marcos.
Minha irmã mais velha me ajudou a abrir minha própria conta bancária e me mostrou como fazer um orçamento adequado para economizar o meu dinheiro. Comprei meu primeiro carro aos 18 anos, depois de todo o meu trabalho duro. Quando Marcos tirou sua carteira de motorista, meus pais me pediram para deixá-lo usar o meu carro para se locomover e para praticar mais ao volante. Relutantemente concordei e por um tempo o acordo foi bom. Marcos usou meu carro quando eu não precisava dele e ajudou a mantê-lo muito bem. Quando ele expressou o desejo de que meus pais comprassem seu próprio carro para ele, minha mãe veio até mim e me disse para dar o meu carro a ele, porque ele precisava mais do que eu. Quando recusei, ela ameaçou de me expulsar de casa. Tivemos uma briga naquela noite que terminou com ela dando meu carro a Marcos e me levando para transferir o carro para ele. Como eu não tinha outro lugar para ir naquele momento, simplesmente aceitei e assinei o documento. Quando me formei no ensino médio, meus pais faltaram à minha formatura porque Marcos não queria participar de uma longa cerimônia só para me ver pegar um pedaço de papel, e minha mãe não queria deixá-lo sozinho durante a noite. Então só tive o apoio das minhas irmãs, da minha tia e do meu tio, que queriam me levar para sair. Eles acabaram tendo que me trazer para casa a pedido dos meus pais, porque me prepararam um jantar para me compensar. E foi um jantar que não pude comer nada, porque minha mãe colocou camarão e frango na mesma travessa, e eu sou alérgico a camarão. No meu primeiro ano depois do ensino médio, trabalhei em 2 empregos para comprar outro carro. E no início do ano letivo, me mudei para fazer faculdade e cortei contato com eles. Eles, principalmente a minha mãe, tentaram entrar em contato durante os primeiros meses, através das redes sociais, e da minha irmã mais nova, mas eu nunca respondi e disse à minha irmã que ela também seria cortada se continuasse tentando. Quando minha mãe não conseguiu falar comigo através da minha irmã, ela tentou falar com minha irmã mais velha, e algumas vezes através de Marcos, até que eu ameacei entrar com uma ordem de restrição por assédio. Foi um blefe, porque eu não tinha ideia de como fazer isso, mas consegui assustá-la, e o máximo que recebi dela foram mensagens de boas festas ao longo dos anos. Na época em que eu voltei, minha irmã mais velha me disse que eles estavam consultando um terapeuta familiar, a pedido dela, e que meus pais queriam se desculpar pelo tratamento que nos deram ao longo dos anos. Fiquei hesitante, mas concordei, desde que fossem genuínos, e o processo de reconciliação começou quando eu voltei para casa. E isso não é nem sequer o começo da história de tudo que eles me fizeram passar, e demorou muito para eu deixá-los voltarem à minha vida. Quando conheci Jennifer, eu não tinha certeza de para onde estava indo o meu relacionamento com ela, ou para onde estava indo o meu relacionamento com os meus pais. Eu não queria mencionar minha família, principalmente porque estava pronto para cortar contato novamente se precisasse. Jennifer entendeu que era um assunto delicado e não pressionou mais. Espero que isso ajude a esclarecer algumas das perguntas que tenho visto surgir. É inevitável não condenar as ações do irmão Marcos e da mãe, considerando a quebra de confiança tanto com a proposta inusitada de casamento, como a forma com que a mãe deles tratava e trata o protagonista. É uma história que nos faz refletir sobre os limites dos relacionamentos familiares e as consequências das escolhas feitas ao longo de tudo isso. A história é mesmo repleta de drama, oferece uma reflexão sobre as escolhas humanas e as consequências inesperadas que podem surgir das decisões que foram tomadas não só durante a história, mas ao longo dos anos. É difícil não condenar as ações do irmão, mas ainda mais as ações da mãe deles, pois ela não apenas desrespeita os acordos feitos entre eles e entre os irmãos, mas também suas ações que comprometem o futuro do relacionamento familiar. A traição, nesse contexto, é uma ferida que vai além do âmbito amoroso, vai na raiz e se estende para os alicerces dessa família. Isso ressalta a complexidade das relações humanas e os limites morais e éticos que deveríamos preservar mesmo em meio ao caos. Essa história serve como um lembrete impactante de como a confiança, uma vez quebrada, pode ter ramificações profundas e duradouras nas relações familiares. No fim das contas, eu acho que tudo o que aconteceu destruiu essa família, que já estava à beira do precipício, né? Só espero que o protagonista e sua noiva consigam ter sua festa de casamento em paz e que eles tenham um futuro muito próspero. Você gostou do episódio de hoje? Não esqueça de deixar a sua opinião. Eu leio todos os comentários que foram deixados. Não perca nenhum episódio. Inscreva-se no nosso podcast para receber os melhores contos da rede. Até a próxima. E feliz ano novo!